Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos nós nessa manhã. Que alegria estarmos aqui como igreja. Você que também está em casa cultuando ao Senhor, é muito bem-vindo a esse culto de adoração ao Senhor. Eu costumo dizer, não há melhor escolha que poderíamos fazer nessa manhã do que essa, de juntos como igreja adorarmos ao Senhor. Quero compartilhar com você algumas comunicações da semana para que você possa estar sabendo e também se envolvendo. Pode ir colocando para nós aí, por gentileza. Lembrando que as aulas do artesanato começaram na quarta-feira, já foi a primeira semana de aula, e ore por esse ministério que procura servir a comunidade e também compartilhar Jesus, toda quarta-feira aqui em nossa igreja. A escola dominical hoje, lembrando, 10h30, pastor Manuel continua com a classe sobre perdão, perdoar porque devo e como posso. A classe de batismo, que funciona todo domingo no hotel, aqui em Vitória, hoje vai funcionar para parte dela, porque parte da classe, o pessoal já deu testemunho, será aqui no gabinete. Então, nós já conversamos com todos eles aí, então você que ainda não deu o seu testemunho, venha para a classe hoje, a outra turma está liberada e a semana que vem voltamos para o hotel, ali para a nossa aula final antes do batismo. Os ensaios de Páscoa para crianças de 7 a 12 anos acontecem durante 3 domingos, começou semana passada, temos hoje, domingo que vem, de 7 a 12 no horário da EBD. Se você tem filho dessa idade, acabando o culto, leve o seu filho. Por quê? Dia 31, tanto de manhã quanto à noite, nós teremos a nossa programação de Páscoa. De manhã, com participação das crianças, e à noite, dia 31, especial de Páscoa. Ore por isso e também já reserve essa data para estar conosco no último domingo do mês de março, quando vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Lembrando também que quinta-feira temos nosso culto de oração, tem sido uma bênção, e eu queria convidar você para estar conosco todas as quintas-feiras para os nossos encontros, tá bom? Domingo que vem, às 11h15, nós teremos a Assembleia Extraordinária. Eu queria convidar você que é membro, que domingo que vem viesse, ficasse na escola bíblica, tanto aqui como jovens, adolescentes e juniores, porque depois teremos a Assembleia. Para além dos assuntos que são rotineiros, nós vamos tomar uma deliberação quanto ao Campus 2. Nós temos um projeto na prefeitura, temos a resposta final sobre esse projeto pela prefeitura. Então, no próximo domingo, é muito importante você como membro esteja aqui para deliberarmos a questão do Campus 2 da nossa igreja, tá bom? Eu vou falar já sobre encontro de casais, mas depois eu, no meio do culto, quero compartilhar com você. Convido você a ficar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Convido você a abrir o seu coração e voltar a sua mente para o Senhor nesse momento.
Amém. Os irmãos podem sentar-se. É com muita alegria que nós vamos apresentar para a nossa igreja agora de manhã o Bernardo, filho da Ana Paula e do Guilherme. Eu quero convidá-los que venham à frente também junto com a Alice. A coisa mais gostosa da igreja são as crianças, não é verdade? Então a gente ama as crianças e poder vê-las crescer aqui em nosso meio. Guilherme e Ana Paula já tinham a Alice. E no dia 19 de outubro do ano passado, portanto daqui 2 dias, 5 meses, nasceu o Bernardo. Então, gente, Bernardo Cantarella Bernardi. Então é italianada, completa, em dobro ou ao cubo, mas essa turma toda. E nós queremos apresentá-los hoje, ou queremos apresentá-lo hoje ao Senhor. Nós temos um vídeo, um pouquinho dessa história do Bernardo, a bênção que ele tem sido para a família já, e depois eu quero apresentar a família também que está presente aqui. Vamos assistir o vídeo do Bernardo, que foi feito pelo próprio pai, que faz vídeo de todo mundo, e esse tem um sabor especial. Se a turma da mídia errar esse vídeo, vai ser mandado embora pelo Guilherme. Esse não pode falhar. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam para te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E diz ainda no Salmo 127 que é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aquela cesta onde vão as flechas. E a história diz que naquela aljava continha pelo menos 8 flechas. E esse é um versículo que o Guilherme usou aí. Então eu espero que ele não esteja pensando em 8. Talvez mais um caiba na aljava. Entendeu? Mas o fato é que filhos são bênção do Senhor. E eles têm alegria. Eu quero aqui dar um presentinho para essa linda. Esse é para você. A primeira Bíblia do Bernardo, e eu queria também destacar a família que está presente. Na verdade, assistindo online, está lá a irmã do Guilherme, a Mariana, junto com o cunhado Carlos Roberto e com o filhinho Luigi. Aqui está o irmão da Ana, o Fábio, junto com a cunhada, a Carla. Queria que eles ficassem em pé um minutinho e ficassem em pé por enquanto. Também queria apresentar aqui, o Lucas está aí? Lucas não está, que é o filho, e as avós, a dona Deise e a Ana Maria. Fiquem em pé um minuto, olha lá, as duas avós, e também aqui o Fábio
e a Carla. É um prazer tê-los aqui, que Deus possa abençoar, viu, queridos? Podem sentar-se. E nós queremos orar pela vida do Bernardo, consagrando ao Senhor. A Ana e o Guilherme servem ao Senhor. E querem também, e têm feito isso, que os filhos sirvam ao Senhor. Nós queremos consagrá-lo. E nesse ato, nós estamos dizendo que, como igreja, nós nos unimos a essa família para ajudá-la a criar o Bernardo no caminho do Senhor. E eles também assumem compromisso de educá-lo no caminho do Senhor. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós queremos orar por ele agora, consagrando ao Senhor. Vamos orar juntos, queridos? Deus de amor, nós colocamos a vida do Bernardo em tuas mãos. Assim como Alice, ele é mais um presente do Senhor para a vida do Guilherme, da Ana e de toda a família. Deus de amor, nós o consagramos ao Senhor. Nós o apresentamos no teu altar, pedindo que ele possa crescer como um servo fiel, que ele seja um homem completamente fiel ao Senhor. Dá sabedoria aos pais, dá todas as condições emocionais, espirituais, físicas e financeiras para criá-lo nos teus caminhos. Obrigado por essa grande bênção, obrigado pela bênção dele fazer parte da nossa família, a Igreja Batista do Cambuí. Derrama a tua bênção sobre esses pais e sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. Ele segurou meu microfone, a mamãe vai dar um jeito aqui. Deus abençoe, viu, Gui? Abençoe você, viu, Ana? Amém? Nós vamos participar dos dízimos de oferta, mas eu quero fazer um convite a você, como fizemos semana passada. Próximo sábado, nós teremos o projeto chamado Mão Amiga. Nós temos aí um slide, você vai poder acompanhar. É um projeto evangelístico e social da nossa igreja. Neste próximo sábado, nós estaremos ali em Piracicaba, lá na região do Bosques dos Lenheiros. Então, se você quer participar desse projeto, o Mão Amiga, eu queria convidar você que no final do culto você falasse com Paulo e a Márcia. Fique em pé um pouquinho, Paulo e Márcia. Temos o slide aí, se tivermos pode colocar para nós, estava lá nas comunicações, senão vai aparecer. Só procurá-los, porque nós estamos organizando carona, já que é em outra cidade. Se você quer ir, tem carona, tem um espaço no seu carro para dar, você então possa falar com eles. Estamos vendo uma van também, tá bom, queridos? Aí, ó, esse é o projeto, será das 9 às 16, lá em Piracicaba, tem um telefone de contato, é um dia de serviço social, você pode atuar como voluntário, e é um dia de evangelismo também, num dos bairros, que é um dos bairros mais carentes de Piracicaba. Não deixe de falar com o Paulo, com a Márcia, dá o seu nome, para que a gente possa, ao longo da semana, te informar os detalhes da saída ali para Piracicaba também. Nós vamos participar agora dos dízimos de ofertas. Quero orar por esse momento, e depois você que está em casa, você que está aqui, pode participar desse momento ao Senhor. Deus de amor, nós queremos consagrar esses dízimos e ofertas ao Senhor, para a glória do Teu reino, para a expansão do Teu reino, e de maneira especial, Pai querido, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado e Teu sustento em nossa vida. Como o Senhor cuida, como o Senhor sustenta, como o Senhor supre. Continue nos abençoando. Queremos pedir pelo projeto Mão Amiga, no próximo sábado em Piracicaba, que possamos servir aquela população com todo amor, impactando o Senhor com a mensagem do Evangelho e com o nosso serviço também. Abençoa cada voluntário naquele final de semana. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
queria convidar o pastor Vanderlei Galbiati e a Priscila que viessem aqui à frente. Deus tem nos dado o privilégio de termos pastores membros da nossa igreja. São pastores voluntários. Muitos exercem outras funções e servem em nossa igreja. Temos vários, você tem aqui acompanhado, cada um servindo, pastor Manuel, pastor Pedrosa. Temos aqui agora o privilégio, o pastor Marcelo e também conosco, o pastor Vanderlei Galbiati e a Priscila. E eles chegaram para a nossa igreja, é meu amigo há muito tempo, e eu o convidei para que assumisse o nosso ministério de casais e famílias, que está sem líder desde a saída do pastor Kleber, há um pouco mais de um ano. E o pastor Galbiati e a Pri aceitaram o meu desafio, não tinham outra escolha, né? Bondosamente, é uma área que eles atuam, ela é psicóloga clínica, o pastor Galbiati é funcionário da Caixa Econômica, professor já foi professor da Faculdade Teológica, professor do Haggai, e eles já vão fazer um primeiro encontro agora em abril. Me empresta um microfone, o outro microfone está aqui, só para ele já dar um spoiler, dia 6. Vai falar o que dia 6? Temos até um slide aí também depois. Pessoal, dia 6 a gente quer ter um primeiro encontro, nós vamos falar sobre princípios do paraíso para casais. Eu sei que falar de paraíso e casamento é quase um paradoxo, né? Sim. Então, ótimo. Por isso que eu perguntei. Isso. Mas a Bíblia nos ensina que desde o princípio o casamento tem princípios e eles podem nos ajudar a ter um casamento muito mais harmonioso e abençoado. Essa é a ideia, um encontro descontraído, abençoado, mas para nós estudarmos a palavra e projetarmos algumas coisas para essa área tão importante, que é o cuidado da família dentro do ambiente da igreja, né? É isso, pastor. Nós queremos orar por eles, e aí fica o convite, anote na sua agenda, estou falando com bastante antecedência, porque eu já o convidei dizendo assim, estou te convidando, já me dá a primeira data. Já deu a data, escolha o tema, e eu queria convidar o pastor Ricardo, vai orar por eles agora. Obrigado, Vanderlei, obrigado, Priscila, por aceitar o convite, e que Deus possa abençoá-los nessa trajetória com casais e famílias em nossa igreja. Alegria poder recebê-los nessa nova tarefa, nesse novo desafio. Eu quero convidar a igreja que se ponha de pé, estenda uma das suas mãos como sinal de bênção, para que nós possamos, então, nesse momento, agradecer a Deus, colocá-los na sua presença. Ó Pai, com alegria, nesta manhã, nós lhe apresentamos pastor Vanderlei Galbiati, a Priscila, os seus filhos, esta família tão querida e preciosa, que agora, Pai, tem um novo desafio de estar conduzindo esse ministério tão importante. Casais, famílias. Eu peço, Senhor, que esteja repousando o Teu Santo Espírito sobre a vida do pastor Galbiati, sobre a vida da Priscila, usando-os poderosamente para poder abençoar todas as famílias, casais, indivíduos desta igreja, Pai, nesse novo desafio. Pedimos, Pai, então, que esteja usando-os, usando as suas vidas, usando os seus exemplos e até as falhas, Senhor, usa para abençoar o Teu nome e nos ensinar, Pai. Pedimos que o Teu nome seja engrandecido através do ministério desse casal e desse ministério com todos os seus voluntários também. Pedimos desde já que o encontro no dia 6 seja de grande proveito para todos os participantes. Então, Pai, desde já colocamos esta família debaixo do Teu cuidado, e guia-os, instrui-os e use-os para nos liderar. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar em pé para louvar o Senhor. Obrigado, Galbiati e Priscila. Dia 6, 19 horas, na Safe House é o nosso encontro.
agradecemos, porque o Senhor está aqui presente, porque o Senhor está não só nos ouvindo, mas o Senhor também recebe o nosso louvor, apesar das nossas imperfeições, mas o Senhor nos ouve, e nós agradecemos pela Tua presença no nosso meio, porque o Senhor se faz presente quando nós nos reunimos. E agora eu quero colocar diante do Senhor o restante desse culto e a palavra que nós vamos ouvir. Que o Senhor abra o nosso coração, que essa palavra entre no nosso coração, na nossa mente e frutifique. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graça e paz, queridos. Deus esteja cada vez mais conosco, nos ajudando a compreender a sua vontade para a nossa vida. E nós estamos hoje diante da palavra do Senhor, a fim de compartilhá-la, aquilo que Deus preparou para você e para mim, durante esses momentos que aqui vamos estar. Eu quero convidar você a que atente para o texto que nós vamos ler agora, em João capítulo 18, dos versos 1 a 11. E nós vamos estar falando sobre esse tema, uma vida submissa à vontade de Deus. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela, nós temos assim a descrição daquilo que aconteceu nesses momentos em João 18, que diz assim: tendo dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Queridos, nós estamos nessa jornada rumo à semana que mudou a história. Eu sei que às vezes nós temos algumas semanas muito atribuladas, muito difíceis, muito ocupadas, e de fato é. 2 semanas atrás eu estava cheio de muitas atividades, tanto no trabalho quanto em outros lugares também, e pude perceber como é desgastante ter uma semana muito movimentada, mas essa aqui não se compara a nenhuma delas. A semana que mudou a história foi algo assim, de uma forma muito intensa nos mais diversos sentidos. E essa foi a série iniciada pelo pastor Elias no domingo passado, e nós estamos falando então nesses eventos sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus.
Então, João, o apóstolo, aqui narra esses acontecimentos com muitos detalhes, desde lá do capítulo 12. Se você voltar um pouco à história, você verá o texto nos transportando para o momento da celebração da festa da Páscoa dos judeus. 6 dias antes da festa começar, Jesus foi ungido por Maria em Betânia. No dia seguinte, ele fez aquela chamada entrada triunfal em Jerusalém, onde ele foi aclamado por uma grande multidão. Antes da festa, Jesus reúne os seus discípulos durante a ceia num ambiente carregado de muita emoção, e em certo momento ele toma então de uma toalha, uma bacia de água, se inclina perante os seus discípulos de uma forma inesperada e começa então a lavar-lhes os pés um a um. Aí você se lembra daquele evento em que ele chegou perto de Pedro tentando lavar-lhes o pé, e ele falou assim: não pode me lavar o pé. Mas pela insistência e ensino de Jesus, ele acabou permitindo. E ele diz então ali que ele, sendo o mestre, fazia aquilo para que cada um também pudesse proceder da mesma maneira. Quando nós olhamos para esses eventos da história em João, nós vamos ver que uma expressão se destaca por diversas vezes, é a expressão eu sou. Jesus repete, faz questão de repetir isso por vários momentos, e em cada uma vez que ele faz, ele deseja, na verdade, revelar abertamente que ele era, não qualquer um, mas o próprio Deus. E o que vem a seguir, ali naqueles eventos da semana tão agitada que mudou a história, é uma declaração bombástica. Jesus avisa que um dos discípulos inesperadamente iria traí-lo. Um dos seus amigos mais íntimos iria traí-lo. E eu imagino então o incômodo que essa declaração deva ter gerado em todo aquele ambiente que eles estavam ali. Mas não bastasse isso, logo em seguida Jesus indica claramente quem iria ser esse traidor, entregando-lhe um pedaço de pão molhado em vinho, e é então quando Judas, tomando esse pão, sai da cena. Agora Jesus se volta para Pedro, que ao declarar que daria, momentos antes, a vida por Jesus, recebe como resposta a afirmação que, na verdade, ele negaria ao Senhor, não somente uma, nem duas, mas 3 vezes. Então, embora que aquela semana, de fato, tenha sido uma semana muito agitada, muito cheia de muitas novidades para aqueles homens e mulheres, aquele ambiente também era um ambiente de conforto, de consolo, especialmente quando Jesus lhes promete o Consolador, o Espírito que habitaria definitivamente na vida daqueles que nele crêem. Então, instantes depois que tudo isso acontece nessa semana, e ela não acabou ainda, eles então estão em direção ao jardim do Getsêmani, onde ali ele enfrenta a sua prisão, e é aqui onde se repousa o nosso texto lido em João capítulo 18, quando ele fala a expressão, tendo dito estas coisas, são essas coisas que eu acabei de falar e tantas outras que o tempo não me permite dizer. Ele saiu então junto com os seus discípulos em direção ao ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Então, em tudo isso que nós encontramos nessa semana que mudou a história, nós podemos ver que Jesus, ele se submete ao plano de Deus, revela a sua identidade salvadora, demonstrando graça em meio aos contratempos e conflitos que muitas vezes ele teve que enfrentar. Há nesse texto, em minha visão, 3 divisões bem claras. E em cada uma dessas divisões, Jesus se coloca como o centro especial delas. Mas também em cada uma delas, ele se dirige a um personagem ou um grupo de pessoas em específico. E ainda acrescentando, em cada uma dessas divisões,
ele trata de um problema que todos nós devemos considerar nesse momento de reflexão da palavra do Senhor. E uma palavra forte que nós encontramos em cada uma dessas divisões é o antagonismo. Ela representa duas forças que se opõem fortemente uma à outra, e se você for perceber, o antagonismo ele está presente em diversos momentos, em muitos momentos em toda a Bíblia. Como, por exemplo, bênção e maldição, vida ou morte, escravidão ou libertação, luz, trevas, amor e ódio, obediência, rebeldia e tantos mais. E está também amplamente presente em nosso texto de João. Então, a primeira divisão que eu quero considerar para esse momento é a submissão de Jesus, se contrapondo à rebeldia de Judas. O verso 1 vai descrever Jesus e os seus discípulos, então, indo para o outro lado desse ribeiro do Cedron. Alguns dizem que ele escoava as águas que saíam do templo, e por isso também escoava o sangue dos animais que eram sacrificados no altar, e ali talvez representasse alguma coisa referente ao próprio Jesus derramando o seu sangue por cada um de nós. Ali o texto diz que havia um jardim. Esse jardim, de fato, é o Getsêmani, porque outros textos, outros evangelhos chamam pelo nome. Judas não estava com ele nesse primeiro momento. Nós vimos como ele recebeu o pedaço de pão molhado ao vinho, ele saiu, mas ele também conhecia esse lugar, porque Jesus ali estivera por diversas vezes com os seus discípulos. E o nosso Senhor Jesus está claramente ali porque ele está disposto a cumprir a sua missão que foi lhe dada por Deus. Judas, por outro lado, não que deveria ter essa missão, mas chegaria a algum tempo depois para traí-lo, demonstrando assim o paradoxo que há na missão de Cristo e aquilo que Judas quis realizar por conta da sua rebeldia. Diz o texto que Judas, quando está se encaminhando para o Getsêmani, onde Cristo está, ele está acompanhado de uma escolta de soldados romanos. Alguns dizem que uma escolta ela é composta de aproximadamente cerca de 600 soldados. Eu não consigo imaginar, meus amados, a necessidade de ter tanta gente a fim de prender um único homem, ainda mais sendo esse homem Jesus. Mas ali está uma enorme quantidade de legionários prontos para uma guerra, alguns montados em cavalos, outros a pé, armados, com algumas lanternas nas mãos, para procurarem ao Senhor Jesus. Além desse, estavam acompanhados também de Judas, alguns guardas dos sacerdotes, ou guardas do templo, talvez querendo eles dar algum tipo de legitimidade, se é que podemos entender dessa forma, aquele ato tão desprezível. Agora, o que nós vemos aqui nessa primeira divisão é o resultado da rebeldia de um homem comparado à obediência de outro homem. Enquanto Jesus se apresenta para fazer a vontade de Deus, Judas, dirigido pelas forças do mal, está prestes a entregá-lo. Queridos, ninguém quer ser como Judas. Aliás, eu não conheço nenhuma pessoa que se chame Judas, né? Hoje em dia, nenhum pai daria, eu acho, o nome de Judas. Mas quando eu era criança, a brincadeira de malhar o Judas era uma tradição. Não sei se você já participou ou se lembra, alguns jovens aqui talvez não se lembrem, porque não é, mas é isso aqui, ó. A tradição dizia que deveria fazer um boneco e enchê-lo de palha, e um boneco de tamanho natural, e ali pendurava o nome de alguma pessoa não grata da comunidade.
E aí então as crianças, antes do domingo da Páscoa, geralmente no sábado de aleluia, depois de espancar bastante aquele boneco, o pendurava em um determinado lugar, enforcando, para que todos pudessem ver aquilo que representa o Judas. Agora é interessante, queridos, como que isso também, as nossas brincadeiras infantis, revela o coração maldoso dos homens, das pessoas. Mas o fato que eu quero destacar é que ninguém queria ser chamado de Judas ou ter o seu nome pendurado nesse boneco. No entanto, malhar o Judas é até tarefa fácil. O ruim é quando nós somos comparados a ele. Porém, é muito comum, e de modo geral, que alguns também hajamos como Judas agiu nesse episódio que aqui está demonstrando sua rebeldia contra a obediência do Senhor Jesus Cristo. Então, agir como Judas é deixar-se ser dominado pelas circunstâncias maldosas que o cercam. É fazer aquilo que a maioria das pessoas fariam de fato, uma vez que o mundo ele está dominado de uma forma intensa pelo pecado. É como o apóstolo Paulo certa vez afirmou, ele disse, alertando, todos nós, outrora, andávamos seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por isso, seja qual for a proporção que tivermos nisso, se não tivermos o cuidado adequado, andaremos pelos mesmos caminhos daquele que um dia traiu ao nosso Senhor Jesus. Agora, por outro lado, está aquela pessoa que deseja agir como Jesus agiu. Jesus sempre se submeteu à vontade do Pai, mesmo quando isso lhe acarretava algum tipo de prejuízo, e como nós vamos ver, até mesmo o prejuízo de ser preso e morto. Que contraste, então, há entre aqueles que se submetem à vontade de Deus e aqueles que se rebelam contra a vontade do Senhor. E o jardim do Getsemane revelou, então, que há esses dois lados antagônicos, opostos, e o servo do Senhor, assim como o Senhor Jesus, precisa ser submisso à vontade de Deus em todo o tempo. Mas vamos prosseguir com o texto, queridos, porque a segunda divisão desse texto vai nos mostrar a graça de Jesus se confrontando com a desgraça daqueles guardas, daqueles soldados que iriam prendê-lo. Possivelmente nesse bloco acontece o maior conflito de toda a narrativa, de todo o texto. E como nós falamos, Judas, então, é aquele tipo de homem que se esconde atrás dos soldados, levando cerca de 600 homens para prendê-lo. E o texto nos dá a entender também que aqueles guardas, aqueles soldados, não conheciam Jesus. Por isso, precisavam que Judas pudesse fazer algum tipo de identificação. Eles estão armados, estão prontos a procurar Jesus em cada canto daquele jardim. Agora, o versículo 4, ele nos revela algumas coisas surpreendentes. Primeiro, nos revela que o nosso Senhor já sabia absolutamente tudo o que estava para acontecer. E, de fato, lógico, o Senhor Jesus era o próprio Deus. Então, nada, nenhum fato lhe estava oculto, nem naquele momento e nem em qualquer outro. Nada lhe é encoberto em momento algum. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que Jesus ele dá um passo à frente diante dos seus algozes. Ele toma a iniciativa em querer se identificar como de fato o era. E a pergunta dele é provocativa: quem vocês estão procurando? E quando eles dizem que eles estavam procurando a Jesus, o Nazareno, o Senhor responde: sou eu. Jesus ali está revelando então a sua identidade. Era muito mais do que simplesmente confirmar o seu nome, Jesus, o Nazareno. Era dizer quem de fato ele era.
E o antagonismo aqui está então no campo da convicção. Jesus dizendo, eu sou, e os soldados sem compreenderem quem de fato ele era. Certeza e incerteza, mas também graça mediante a desgraça. É importante, nesses momentos, nós olharmos um pouco mais distante para a história geral da Bíblia. Quando nós vemos que a expressão eu sou foi a mesma usada por Deus quando ele se encontrou com Moisés ali diante da sarça ardente. Ali Deus se revelou, queridos, como o grande eu sou, mas também como aquele que haveria de libertar o povo da escravidão. Então, o que significa a declaração de Jesus àqueles soldados que o procuravam para prender? Ele estava querendo dizer que ali estava não qualquer homem, mas o próprio Deus Todo-Poderoso, onde nenhuma escolta, seja ela que tamanho fosse, seria capaz de detê-lo. O Senhor estava ali da mesma forma como esteve com o povo quando ele estava preso no Egito, ou escravizado no Egito. E a reação daqueles soldados diante da declaração de Jesus não poderia ser outra. O texto diz que eles recuaram e caíram por terra. Recuaram e se prostraram. Certamente eles, possivelmente, aliás, eles já deveriam ter ouvido as histórias do poder de Deus através de Jesus, quando Jesus então curava enfermos, quando ele expulsava demônios, quando ele ressuscitava mortos. Eram histórias que estavam na boca de todos. Assim, quando Jesus então diz, eu sou, aqueles homens tremem. E não era para ser diferente. Talvez, quem sabe, no seu íntimo, perguntassem, o que ele vai fazer conosco? Agora, diferentemente do que podemos imaginar, queridos, a atitude de Jesus para com aqueles homens mostrou graça que se sobrepunha à desgraça em que eles estavam ou se encontravam naquele momento. Sua declaração, sem dúvida, é uma declaração de grande poder. E sua atitude, com certeza, mostrou, dentre outras coisas, a graça para com todos ali, especialmente para com os soldados, mas de uma forma direta também para os seus discípulos. Pois ao dizer, eu sou, ele também disse para que deixassem os outros irem, porque eles não eram. Eu sou era uma exclusividade do Pai para com aquele filho ali, o Senhor Jesus, o próprio Deus. E novamente nós podemos ver antecipadamente o que Paulo escreveu tempos depois. Ele disse que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqueles que estavam vivendo na desgraça, foi-lhes de alguma forma oferecido a graça do Senhor. Que contraste nós encontramos aqui. Mas ainda há algo que nós queremos considerar nesse texto. E diz respeito ao terceiro bloco ao qual nós estamos tratando. E fala da atitude de Jesus em confronto ao comportamento de Pedro. Então, podemos notar que Pedro é o personagem que se destaca depois de Jesus nesse último bloco. E numa reação inesperada e até mesmo incompatível ao contexto, ele então saca de uma espada e ataca um dos guardas do templo, que possivelmente estava ali desarmado, quem sabe com algumas tochas nas mãos, apenas acompanhando aquela circunstância. Agora, quem Pedro tentava proteger? Ele tentava proteger ao grande eu sou, mas nós às vezes também fazemos isso, tentando defender Deus de alguma forma, como se Deus não tivesse essa capacidade. Possivelmente pelo seu histórico, ele procurava uma forma de se autopreservar. Eu penso assim. O fato é que
mesmo depois de Jesus proteger os seus discípulos, guardá-los, Pedro reage atacando a Malco, um levita, um servo do sumo sacerdote, que nada ali, nenhum mal iria fazê-lo. Não sei se ele mirou na cabeça, mas acertou a orelha, né? É um negócio assim que a gente não entende. Mas o antagonismo aqui, queridos, está na atitude de Jesus. A agressividade de Pedro, ela é contrastada, então, com a compaixão de Cristo por todos. Mas, primeiramente, por Malco, porque, possivelmente, alguns dizem que ele iria, por ser um levita, aspirar, talvez, a um cargo de sacerdote ou sumo sacerdote, até quem sabe. Mas nós sabemos que o comportamento humano, ele é objeto de estudo de caso. Não sabemos como vamos reagir até que as coisas de fato aconteçam, sejam para o mal ou até mesmo para o bem. Alguém que pula num rio, por exemplo, para salvar alguém que está se afogando, mas ele mesmo não sabe nadar. É um exemplo disso. Mas também uma reação a assalto armado que seria incompatível com a circunstância que ali está se apresentando. Ou ainda, talvez, mais comum seja aquela palavra ríspida que nós jogamos contra pessoas que nós julgamos e dizemos, e de fato eu creio, que nós amamos. O fato é que ninguém garante como nós reagiremos em fatos inesperados. E até tentando aqui ir em defesa de Pedro, acho que ele foi pego assim de surpresa com aquilo. Mas a minha defesa é muito fraca, não posso sustentá-la por demais que eu gostaria. Qualquer defesa que alguém tente fazer, ela é insustentável, é incapaz de absolvê-lo. Porque a natureza humana, ela nos tende a puxar para o lado pior da situação. Isso faz a natureza humana que nós vivemos. Agora, quando nós olhamos para a natureza humana em Cristo, e aí nós vamos entender isso que, apesar de humano, ele também destilava a sua espiritualidade. Jesus, então, diferentemente de Pedro, ele demonstra graça, curando aquele homem com a orelha decepada. No entanto, Pedro, ele vai além, porque ao agredir aquele moço sem saber ao certo o que ele fazia, na verdade, ele estava tentando impedir Jesus de enfrentar a semana que mudou a história, a sua missão. É por isso que Jesus, então, repreende a Pedro e diz que, de fato, independentemente daquilo que Pedro pudesse fazer, ele beberia o cálice que estava destinado a ele. Ele cumpriria a sua missão, designada por Deus, independentemente dos fatos que ocorressem ali. E às vezes eu pergunto a mim mesmo se dentro de mim não existiria alguma essência deste Pedro. E talvez seja uma boa pergunta para todos nós fazermos a nós mesmos. Momentos em que, cheios de razão, procuramos justificar os erros que cometemos em nosso dia a dia. Às vezes até tentando impedir o agir de Deus ao realizar a sua vontade em nós, ou até mesmo em alguém próximo a nós. Que paradoxo profundo que nós precisamos evitar. Mas, queridos, eu quero concluir essa mensagem convidando você a aplicar esse texto em sua vida. E eu já convido aqui à frente o Ministério de Música, a equipe de música, e eu gostaria de poder desafiá-lo em alguns pontos da sua vida. O primeiro desafio que eu gostaria de fazer a você, diz respeito à sua missão. Como está o seu nível de submissão a Deus? Eu não tenho dúvidas, queridos, que todos nós aqui amamos ao Senhor. Mas eu arrisco mesmo em dizer que até mesmo Judas, em determinada proporção, sentia algum tipo de amor pelo Senhor Jesus. Mesmo assim,
movido pelo mal, ele o traiu, entregando-o para a morte. Onde está a prova de que amamos a Jesus? A Bíblia diz que está em obedecer a sua palavra. O próprio João, capítulo 14, versículo 15, vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu vejo que a nossa missão, ela depende da nossa submissão a Deus. E Jesus, por amar de uma forma profunda a Deus, ele foi submisso. E o Getsêmani, ele ilustra um dos momentos em que Jesus decidiu obedecer ao Pai, custasse o que custasse, para cumprir a missão que lhe foi atribuída dos altos céus. Queridos, todos nós somos convidados a ter a mesma atitude de Jesus, obedecendo incondicionalmente a palavra do Senhor. Assim, eu quero ainda nessa primeira aplicação, perguntar a você se existe algum mandamento do Senhor ao qual você tem lutado para obedecer. Talvez uma ordem de Jesus específica para você, ou talvez uma direção que o Espírito Santo está lhe dando e você insiste em não ir por ela. Talvez você se encontre hoje num dilema sem saber o que fazer diante do seu nível de submissão a Deus. Mas eu quero desafiar você, perguntando como está o seu nível de submissão ao Senhor. A segunda colocação e aplicação que eu quero fazer para a sua vida, diz respeito ao quanto você tem buscado ao Senhor. A pergunta de Jesus aos soldados foi bem clara: a quem buscais? Eles não conseguiam identificar, pelo menos em algum momento ali, a quem eles buscavam, embora soubessem o seu nome. Agora, felizmente, o Senhor Jesus lhes deu a direção, dizendo: sou eu a quem vocês devem buscar. Uma declaração de poder que os fez, conscientes ou não, naquele momento específico, caírem prostrados diante do Senhor Jesus. Eles buscaram, mas ali não encontraram, por uma questão pessoal, o Cristo da fé. No entanto, quando nós lemos lá em Jeremias 29, versículo 13, a Bíblia nos ajuda a lidar com essa questão. Ela diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isso quer dizer que ao buscar a Jesus, nós encontraremos o próprio Deus. E quando isso ocorre, queridos, a graça de Deus vem sobre nós, diante das desgraças que muitas vezes estamos experimentando na vida. Então, a quem você tem buscado de fato? Isso vai depender da sua convicção a respeito de quem é o Senhor da sua vida. Porque o Senhor da sua vida espera de mim e de você submissão a Ele, que nos faça buscar tão somente a Ele. E o Salmo 42, ele nos ajuda nesse momento, quando ele afirma: como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar diante de Deus? Por isso, o quanto você tem, de fato, buscado a esse Deus que é o Senhor de toda a terra, de todo o céu, de todo o universo. Por fim, queridos, eu quero perguntar a você: como você age ou tem agido diante da atitude graciosa e amorosa do nosso Senhor Jesus? Pedro, ele, fora de si, ele enveredou por um caminho perigoso demais. Descontrolado, agiu precipitadamente, ferindo uma pessoa ao seu redor.
um contraste enorme entre ele e a atitude de Jesus naquela semana que mudou a história. Mas eu sei que as crises e momentos de tensão, eles nos fazem agir sem pensar, embora que isso jamais venha justificá-las. Alguém que deseja submeter-se a Deus e a sua vontade, há de confiar nesse Deus, e que esse Deus cuidará de cada detalhe de sua vida, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo nesse contexto. O que Jesus espera é que a nossa reação não seja como de Pedro, mas sim seja compatível à de um cristão. Que sejamos mais compassivos, mais misericordiosos, mais amorosos com aqueles que estão ao nosso redor. E talvez algum nome venha à sua mente agora, nesse exato momento, eu não sei. Mas eu quero terminar dizendo que a sua vida possa ser submissa ao Senhor, da mesma forma como o Senhor, ele foi submisso ao Pai. E que você considere a sua missão, a sua convicção e a sua reação, especialmente nesses dias em que estamos caminhando para celebrar a Páscoa do Senhor. Vamos orar, depois vamos louvar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento que aqui estivemos refletindo na Tua Palavra. O que eu peço a Deus é que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê entendimento, para que ao passar por essa semana, Senhor, possamos relembrar daquilo que aconteceu naquele jardim, dos antagonismos, dos confrontos, mas também da direção dada pelo Senhor Jesus, quando ali expressou o comportamento que nós devemos ter nas mais diversas situações. Possa o Senhor nos abençoar ricamente e nos fazer tomar decisões que sejam agradáveis ao Senhor a cada instante. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado
Amém. Digno é o Senhor de toda honra, glória e louvor. Muito bom tê-lo aqui nessa manhã, nesse culto de celebração ao Senhor. Você também que cultuou conosco em casa. E eu quero convidar você para estar conosco hoje à noite, se você puder, às 18 horas, no penúltimo sermão da série Vivendo com Propósito. Eu vou falar sobre você foi capacitado para servir. E vamos meditar um desses textos da Páscoa, de Jesus ensinando o que é a verdadeira grandeza no reino de Deus. Uma grandeza do serviço que se contrasta com um mundo de celebridades. Então venha hoje à noite, às 18 horas, estar conosco. Tenha um domingo abençoado, com família, com amigos, e que Deus possa te abençoar. Obrigado, pastor Marcelo, pela mensagem, e que Deus te abençoe. Um ótimo domingo a todos, queridos.